Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 7 de dezembro, dia 341. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo desse encontro é que possamos diariamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos e principalmente para nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Oséias, capítulo 4, versículo 1. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao 3º dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva. Uma chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz, pois quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como bandos de assaltantes que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para si quem praticam perversidades. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel se contaminou. Também você, Judá, será ceifado quando eu remover o cativeiro do meu povo. Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com suas mentiras. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho. E o rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto estão à espreita, prepara o coração como um forno. Durante a noite, o seu furor se branda, mas pela manhã queima, como um fogo abrasador. Todos eles são quentes como um forno e consomem seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não o sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus.
nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito e voltam para a Síria. Quando forem estenderei a minha rede sobre eles, farei com que desçam como as aves do céu. Eu os castigarei de acordo com os que ouviram na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruíram sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada por causa da sua insolência da sua língua. Serão motivo de zombaria na terra do Egito. Toque a trombeta. Ele vem com a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam dizendo, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o sou. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? Porque esse bezerro vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Porque semeiam ventos e colherão tempestades. O cereal que estiver por ser recolhido não terá espigas, e não haverá farinha, e se houver estrangeiros, a comerão. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa que ninguém se agrada. Porque foram pedir ajuda à Síria como um jumento selvagem que segue seu próprio rumo. Efraim contratou amantes, todavia ainda que contratem amantes entre as nações para socorrê-los, eu os reunirei para juízo. Já começaram a definir sobre a opressão do poderoso rei. Visto que Efraim multiplicou altares para pecar, esses altares lhes serviriam para pecar. Embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, esses seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam da carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora ele lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador, e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Não se alegre Israel, nem exulte como os outros povos, porque você se prostituiu, abandonando seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. A eira e o largar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito e na Assíria comerão comida impura. Não oferecerão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. O pão que comerem será como pão de prenteadores, e todos os que dele comerem ficarão impuros. Esse pão será exclusivamente para eles, não entrará na casa do Senhor. O que vocês farão no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles fugiram por causa da destruição. O Egito os reunirá e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata ficarão para as urtigas e espinhos tomarão conta das suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo: o profeta é um tolo e o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade. Ó Israel, do seu imenso ódio, o profeta é sentinela contra Efraim, ao lado do meu Deus, mas o laço do passarinheiro
se encontra em todos os caminhos a inimizade do templo do seu Deus. Eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Beá. O Senhor se lembrará das injustiças e castigará o pecado que eles cometeram. Encontrei Israel como uvas no deserto, vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal Peor, consagraram-se à vergonhosa idolatria e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venha a criar os seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum sequer. Ai deles quando deles eu me afastar. Aos meus olhos, Efraim era como um tiro plantado num lugar agradável. Mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes ao Senhor que lhes dará. Dá-lhes um ventre estéril ou os seios sem leite. Toda a maldade deles se acha em Gigal. Foi ali que comecei a odiá-los por causa da maldade das suas ações. Eu os expulsarei da minha casa. Não os amarei mais, todos seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido. Secaram-se as suas raízes, não dará fruto. E mesmo que as mulheres voltem a dar à luz, eu matarei esses filhos queridos. O meu Deus os rejeitará, porque não lhe dão ouvidos, e andarão sem rumo entre as nações. 3 João, capítulo 1, versículo 1. Presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você, e que esteja com boa saúde, assim como você, e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Esses deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nós tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. Você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo como tinta e pena, pois espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você, os amigos mandam saudações, dê saudações aos amigos, um por um. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Provérbios 29, 12 ao 14. Se um governador dá atenção a palavras mentirosas, todos os seus servos irão a ser perversos.
O pobre e seu opressor têm algo em comum. É o Senhor que dá a luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grato por este momento. Compartilhe com os irmãos e as irmãs que você se lembrou durante a leitura, para que possamos espalhar o Evangelho de Deus. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.